Opa, tudo bem? Se você é gestor de tráfego, principalmente tráfego para o lançamento, você sabe o quão importante é que você consiga exibir os dados ali do tráfego de uma forma visual, de uma forma simples para os seus clientes. Afinal, você sabe, a gente mexe lá no gerenciador, a gente sabe como tudo funciona, mas para os nossos clientes, muitas vezes não é simples assim bater o olho e entender como as coisas estão funcionando. Custo por lead, CTR, CPM, métricas que são importantes a gente está acompanhando e os nossos clientes também muitas vezes querem saber. É importante que você exiba isso de uma maneira visual, de uma maneira bonita, e a forma que eu encontrei, que tem funcionado super bem para mim, eu estou compartilhando com você, é através do Google Data Studio. E agora recentemente mudou de nome, para Looker Studio, mas o importante é que ele funciona super bem e eu quero te mostrar aqui na prática como que você cria dashboard com os dados de maneira visual, de maneira bonita, para você poder apresentar para os seus clientes e mais do que isso, ter relatórios que atualizam de forma automática. Isso é lindo, né? Então assim, eu vou explicar aqui em duas aulas, tá? É um curso que eu separei em duas aulas, explicando do início ali a sua configuração inicial até a parte lá do Data Studio, onde você vai configurar a sua dashboard. Essa primeira aula aqui, eu vou explicar como que você configura o Adveronix, tá? Se por acaso você nunca utilizou ou se você já utiliza, quais são as métricas que você precisa puxar com o Adveronix para uma planilha do Google, certo? E plotar essas informações em uma dashboard lá no Data Studio. Então assim, um conselho, tá? Assista essa aula com calma, porque eu sei que é um pouco chatinho, principalmente se você nunca trabalhou com o Adveronix, em puxar esses dados para uma planilha, mas é simples, tá? Só dá trabalho, como tudo na vida que é bom, dá trabalho. Então vamos lá para a nossa sala de aula e como eu gosto de dizer, vamos colocar a mão na massa. Para a gente conseguir fazer isso aqui, a gente precisa configurar essa planilha aqui, ó. Eu, inclusive, tenho uma aula, que se você não assistiu, provavelmente vai estar o link aqui na descrição, que eu explico como criar relatórios automáticos tanto no Facebook Ads quanto no Google Ads, com o Adveronix. Isso ajuda bastante, tá? Ter esses relatórios automáticos. Eu usava todos esses dados somente na planilha e agora comecei a usar o Data Studio para deixar isso visualmente mais bonito. E aí eu puxo tudo para cá com o Adveronix, tá? Só que aí tem um porém, tá? Diferente um pouco do que eu ensino lá na aula que eu falo de relatório automático com Adveronix para Facebook Ads e Google Ads, onde lá eu ensino a puxar os dados por campanha. Por quê? Porque a gente analisava esses dados dentro da planilha. E puxar os dados por dia dentro da planilha fica um pouco confuso para poder analisar. Agora, como o Data Studio faz esse trabalho de filtrar as datas, a gente puxa aqui por dia. Então você vê que aqui são várias linhas, ó, cada dia das campanhas, tá? Ele vai puxar todas as campanhas e a gente analisa esses dados lá no Data Studio. Então se você configurar o seu relatório para puxar só a campanha e não puxar os dias, o Data Studio não vai conseguir fazer aquele gráfico temporal, tudo aquilo que ele analisa em cima de dados. Então vamos pensar da seguinte forma, as planilhas, tá, vão ser nosso banco de dados. Eu sou cientista da computação, então será algo muito da minha rotina, mas para você que não entende, qualquer app, qualquer sistema que você utiliza tem um banco de dados. Então essas informações elas são puxadas do banco de dados e o app, o site mostra visualmente, só para ficar bonitinho pra gente, né? Terão todas as informações, investimento diário, qual foi a campanha, o conjunto de anúncio, cliques, custo, e a gente vai tratar esses dados lá no Data Studio. Aí você vai ver que tem várias planilhas aqui, porque a gente está falando desde a etapa de distribuição, convite, antecipação, evento, oferta. Então são 5 etapas aí da parte de tráfego para lançamento que a gente trabalha. E a gente está falando de Facebook Ads e Google Ads. Se você faz só um dos dois, você vai precisar configurar só um. Se você faz os dois, você vai precisar configurar os dois, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai configurar os dois. E aí, qual é o outro ponto? Que lá eu consigo tanto exibir os dados juntos de Facebook Ads e Google Ads, quanto eu consigo colocar separado. Para eu conseguir fazer isso, eu vou precisar usar uma outra função aqui do Google Planilhas para juntar as informações do Facebook Ads com o do Google Ads em uma aba só, de forma que eu tenho tudo lá. Aí o Data Studio consegue pegar os dados todos juntos e também filtrar eles separados, tá? Eu vou explicar exatamente como que isso funciona, mas só para contextualizar aqui, para você poder entender o que a gente vai fazer. Vamos começar aqui pela distribuição. A gente vai puxar todas as campanhas de distribuição do Facebook Ads. E aí, lembra da função que eu falei de juntar os dados tanto de Facebook Ads quanto de Google Ads em uma planilha só? Para que ele consiga fazer isso, eles precisam ter as mesmas colunas. E a gente sabe que tem algumas métricas que tem no Facebook Ads que não tem no Google Ads, isso varia um pouco. Então a gente vai pensar nas métricas que os dois têm, tá? De forma que a gente consiga juntar e lembrando que essas são as métricas essenciais. Você entendendo como que isso aqui funciona, você consegue criar
qualquer dashboard depois. Então, só preocupa em implementar exatamente como eu vou explicar aqui, que depois você consegue adaptar exatamente para o seu cenário. Então, o que a gente vai puxar aqui de campanha de distribuição? Os dados de dia, né? O dia que a campanha rodou, o campaign name, que é o nome da campanha, o ad set name, que é o nome do conjunto de anúncios, o valor investido, as visualizações na True Plays e impressões. Que são as métricas que eu consigo puxar nos dois, tá? E são as métricas essenciais. E eu criei aqui essa coluna aqui, coloquei em amarelinho, essa aqui é uma coluna manual. Tudo isso aqui é automático, tá? Ele vai puxar. Só esse amarelinho, por isso coloquei uma cor diferente. É uma coluna manual, tá? Que eu inseri de forma que eu consiga depois, na hora que eu juntar os dados de Facebook Ads e Google Ads, eu consiga diferenciar o que veio de cada um. Então, o que a gente vai fazer para você entender todo o processo? Eu vou duplicar essa planilha aqui, tá? Vou aqui fazer uma cópia. Só para a gente poder preencher tudo do zero. E aí você poder entender exatamente como que vai funcionar. Vou apagar todos os dados. E a gente vai preencher essa daqui do zero. Deixa eu colocar aqui, ó, exemplo. A gente vai apagar todas as informações aqui. Vou deixar só os campos em cima. Pra gente fazer tudo do zero. Prontinho, vamos lá então aqui nessa aba, né, FB Distribuição, a gente vai puxar os dados das campanhas de distribuição do Facebook Ads. Então eu vou colocar aqui, ó, em extensões, Adveronics e Launch. Eu já instalei o Adveronics aqui no meu Google Planilha, se você não tem instalado é só instalar, super tranquilo de fazer. E ele vai abrir aqui as informações para escolher qual é a conta de anúncio que eu quero puxar, essas informações e qual o dado, tudo certinho. Então eu vou escolher aqui Facebook Ads, certo? Aqui eu vou escolher a minha conta de anúncio. Vou autenticar aqui o meu login do Facebook. Vou selecionar aqui a conta de anúncio agora, eu tinha selecionado só o meu perfil. Aqui para você vai aparecer borrado, porque são o nome dos meus clientes, então vai aparecer oculto, borrado no vídeo. Mas aqui está a listagem de todas as contas de anúncio que eu tenho acesso, certo? Eu vou escolher essa daqui, que eu quero puxar as informações. Na sequência ele pergunta se eu quero escolher um template de relatório, no nosso caso a gente não vai pegar. E aqui nos fields eu vou escolher os campos. Já deixei anotado aqui os campos aqui em cima para ficar mais fácil ter uma colinha e eu vou simplesmente digitar os mesmos nomes que estão ali. Ah, e tem um ponto importante. Na parte de Facebook Ads aqui, eu não consigo agora digitar aqui o campo dia. Então eu vou digitar os outros e depois eu vou mostrar como que eu disponibilizo o campo dia, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Campaign Name, que é a primeira informação que depois de dia eu quero puxar. Depois que eu quero puxar Ad Set Name, certo? Aqui. E por que eu puxo campanha e nome? Porque eu posso criar um relatório para filtrar por campanha, por conjunto de anúncio. Então, se eu pretendo usar esse dado depois, eu já puxo ele agora. Essas duas informações, depois o valor investido, né? E aqui as visualizações, plays, impressões. Essas são as informações que eu quero puxar agora, tá? E o dia, Rodrigo, aqui em Breakout Down, ele pergunta qual é o meu campo, né, meu field que eu quero usar como, de forma que o filtro, né, as informações venham baseado nesse campo. E eu quero por dia. E o dia não aparece aqui, então eu seleciono aqui, ó, clica aqui e ele vai aparecer aqui embaixo, ó, Day. A partir do momento que eu faço isso, ele disponibiliza o dia aqui para mim. Se eu tivesse digitado Day aqui antes, ele não ia aparecer. Então eu tenho que selecionar aqui embaixo primeiro, tá? Em Breakdown. Então eu coloco todos os outros campos, que são automáticos, Campaign Name, Ad Set Name, Amount Spend, True Plays e Impressions. Só o dia que eu puxo depois, tá? Coloquei aqui Day. E aí depois que eu seleciono aqui em Breakdown. Beleza? Aqui o pixel eu não preciso colocar, não puxo uma conversão personalizada nessa campanha, que é a campanha de distribuição. E agora eu só preciso selecionar o período, né? O período que eu estou rodando, ou que eu rodei, ou que eu vou rodar essa campanha de distribuição de conteúdo, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui para ver o período que eu distribuí conteúdo. Nesse lançamento aqui, distribuição. 27 de março a 10 de abril. Então eu vou colocar esse período aqui. Vou colocar Custom, tá? Para conseguir selecionar a data. E aí eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é um relatório mais antigo que eu vou puxar, de 2021. Então aqui março, 27 de março a 10 de abril. Aqui 21, abril, 10 de abril. Certo? Eu selecionei aqui o período que ele puxa. Como que eu quero que ele classifique? Eu quero que classifique pelo dia,
do primeiro dia, né, que eu comecei a anunciar até o último dia, tá? Então de A a Z aqui pelo dia. Colocar um filtro, tá? Adicionar filtro, como? Eu quero filtrar pela campanha, para puxar só campanhas de distribuição de conteúdo. Eu utilizo um padrão de nomenclatura, utilizando a sigla do lançamento, um pipe e distribuição depois. Então eu vou colocar aqui, ó, JLF1, que foi a sigla desse lançamento, pipe, distribuição. Assim ele vai filtrar para mim só as campanhas de Facebook Ads que contém, tá, isso aqui no nome da campanha. É importante que seja contém. Se você colocar igual, ele só vai puxar se for exatamente igual que você digitou aqui. No meu caso, coloquei contém, a sigla do lançamento, para saber que está puxando só desse lançamento. E também aqui a identificação, que são campanhas de distribuição. Beleza? Por último, vou clicar aqui em opções, selecionar a aba que eu quero que ele gere relatório, que no caso é FB distribuição. Aqui a célula 1. Aqui eu quero que ele comece a preencher. Salvar o relatório, FB, underline, distribuição. Tendo feito isso, eu vou clicar aqui para puxar os dados. Deu uma bugada aqui, é até legal você ver isso, porque eu esqueci aqui, ó, de arrastar o dia lá para o primeiro campo. Eu quero que puxe o dia primeiro e depois outros dados. Então eu arrumei aqui, arrastei o campo e vou colocar para puxar de novo. Pronto, agora veio correto. Ó. Tá aqui o dia, que a campanha rodou, o nome da campanha. E viu que ele puxou exatamente a JLF1 distribuição, o Adset Name, né, que é o conjunto de anúncio, o valor gasto diário aqui em cada uma das campanhas, a quantidade de visualizações e impressões. O que eu vou ter que fazer manual? Só colocar aqui Facebook Ads, tá? Só para eu poder identificar depois, quando eu juntar essas duas planilhas, qual é a fonte de tráfego aqui. Tá? Porque isso eu utilizo lá no Data Studio depois. Então eu coloquei aqui manualmente e agora eu vou fazer o mesmo processo aqui para a parte do Google Ads, tá? Campanha também de distribuição lá. Serão os mesmos campos que eu vou puxar, só tem um nome um pouco diferente lá, chama só Campaign, né? E não Campaign Name. E ao invés de ser Ad Set, é Ad Group, né? Que no Google Ads é grupo de anúncio. E aí vem o custo, quantidade de views e impressões, depois fonte de tráfego. Aqui, vou fazer rapidão. Deixa eu ir aqui para Home. Colocar aqui Google Ads, tá aqui já a minha conta, vou selecionar aqui o cliente. Novamente vai aparecer borrado aqui para vocês, mas no caso vai listar os seus clientes, as contas de anúncios que você tem acesso. Vou colocar aqui que quero puxar. Aqui tem um ponto interessante também. Para eu conseguir puxar as informações do Ad Group, eu tenho que selecionar primeiro aqui, ó, o tipo de relatório com Ad Group e Performance. Senão eu não consigo encontrar ele aqui na minha busca. Eu vou apagar essas informações aqui, porque não são essas que eu quero pegar. E vou digitar exatamente o que está ali. Aqui eu já posso digitar o dia direto, tá? Então eu tenho o day, agora o campaign, o ad group, que custo, visualizações e impressões. O período aqui, ó, vou personalizar o período que quero puxar o relatório. Novamente 27 de março de 2021 até 10 de abril. Beleza? Quero classificar pelo dia, certo? Do primeiro dia até o último dia. O filtro, mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, campanha. Clicar aqui, ó, não esquecer, tá? Ele vem por padrão igual, tem que clicar e mudar para contém. E aí eu coloco JLF1 e adiciono aqui distribuição. Isso porque eu utilizo este padrão de nomenclatura nas minhas campanhas, tá? Se você coloca um outro padrão de nomenclatura nessas campanhas, tem que colocar aqui o dado que vai conseguir encontrar a sua campanha lá no Google Ads. Coloquei o filtro, opções. Eu quero essa aba aqui, ó, GA distribuição, celular 1, salvar o relatório, GA underline distribuição. Esse aqui é o nome que eu dei para o relatório para poder salvar o relatório, certo? E vou colocar aqui para puxar os dados. Prontinho, acabou de puxar aqui as informações de campanha, grupo de anúncio, custo, número de visualizações e impressões. Eu só vou adicionar aqui a fonte de tráfego. Essa parte que eu deixo a coluna amarela para eu saber que aqui foram dados que eu adicionei manualmente. Massa. Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Vou te explicar o processo de cada uma das etapas. A gente vai pegar essas duas abas. Eu tenho a aba FB Distribuição e GA de Google Ads Distribuição também. E eu quero juntar elas em uma aba só, para na hora que eu vou puxar lá no Data Studio, elas estejam juntas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu criei uma aba aqui, Distribuição, tá? Que ela tá limpa. O que eu
criei, só que eu criei um cabeçalho em português. O que acontece? Das campanhas, os nomes são diferentes de Facebook Ads e Google Ads, e os nomes também são em inglês, tá? E aqui é interessante para eu organizar e apresentar para um cliente, facilita quando eu tenho essas informações em português para os meus clientes aqui no Brasil. Então, tá aqui os mesmos campos, eu coloquei aqui dia, campanha, conjunto de anúncio, quando é no Google é grupo de anúncio, mas eu coloquei tudo como conjunto de anúncio, custo, visualizações, impressões e fonte de tráfego. Rodrigo, como que eu faço para juntar as informações agora das duas abas aqui? Isso de forma automática, não de forma manual. A gente vai pegar, aqui eu tenho a colinha, um código. Calma, não se preocupe em tentar entender isso aqui, porque é uma coisa um pouco mais avançada, que a gente chama de um código SQL, né? Ele vai fazer uma consulta na planilha. Então, você não precisa se preocupar com isso, que eu vou deixar esse código aqui na descrição, é simplesmente você colar o mesmo código nessa planilha que vai funcionar, tá? Mas eu vou colar ele aqui e vou explicar como que ele funciona, tá? Eu coloquei aqui, ó, que é uma query, né? E eu quero pegar as informações da aba FB Distribuição, da coluna A, que é a primeira, até a coluna G, e eu selecionei aqui exatamente quais são as colunas, A, B, C, D, E, F, G, que se eu precisasse pular alguma, eu precisaria pular aqui essa letra, tá? Então, onde não está em branco e nem é zero, tá? Então, ele pega os dados válidos e junta com a GA distribuição, fazendo a mesma coisa. Calma, eu sei que isso aqui é uma coisa muito técnica, você não precisa entender. É só copiar o mesmo código que eu mandei, que eu vou deixar aqui na descrição. Se você seguir exatamente como eu estou mostrando aqui, você vai ter as mesmas colunas, com as mesmas letras, então é só copiar e colar. Você só vai ter que preocupar em mudar se você fizer uma planilha diferente, tá? Mas se você tiver a mesma estrutura de planilha aqui, você vai conseguir só colar o código que ele vai puxar. Tanto que eu vou dar um Enter aqui agora e a mágica vai acontecer. Pronto. Ele puxou os dados das duas, tenta ter aqui, ó, Facebook Ads e aqui embaixo Google Ads, certo? Isso aqui facilita lá no Data Studio, na hora de puxar as informações, que ele vai pegar tudo e a gente consegue fazer aquele filtro de pegar só Facebook Ads, só Google Ads e ter todos juntos de uma vez só. Beleza? Finalizando aqui a parte da planilha de distribuição. Agora a gente vai configurar aqui então a parte de convite, né? Que é a parte de captação, para a gente poder gerar as métricas de Facebook Ads e depois também de Google Ads e fazer o mesmo processo, juntando esses dois dados em uma aba, né? Só de convite, pegando tanto os dados de Facebook Ads quanto de Google Ads. O processo é o mesmo, o que muda são os campos, né? Os campos que eu puxo da campanha de distribuição são diferentes, né? Dos campos que eu puxo da campanha de convite, da campanha de captação. Beleza? Só isso que muda, mas o processo é o mesmo. Então vou clicar aqui em extensões, certo? Add Veronics e colocar aqui para abrir. A gente vem aqui agora em Facebook Ads. Selecionei aqui a minha conta. Ele pede para logar de novo no Facebook. O Add Veronics, pelo menos agora quando eu estou gravando essa aula, ele está com esse bugzinho de toda hora ter que logar de novo, mas beleza, faz parte. Logou aqui, eu vou selecionar a conta de anúncio que eu quero puxar. Agora eu preciso preencher os campos. Então eu não preciso escolher um template de relatório, tá? Eu vou aqui para os campos e se eu digitar aqui, ó, dia, ele não aparece, tá vendo? Por isso que eu comentei que ele só aparece depois quando eu escolho aqui o breakdown, tá? Então eu vou colocar os outros campos. Campanha, headset, valor gasto, cliques no link, impressões e aqui também eu tenho a minha conversão personalizada, que aqui é uma campanha de convite, né? Uma campanha de captação. Só que eu não consigo puxar a conversão personalizada por aqui. Se você utiliza a conversão padrão do Facebook Ads, você coloca leads aqui, ó. E ele vai aparecer aqui, ó, website leads. Se você utiliza a conversão personalizada, você vai fazer como eu vou mostrar aqui agora. Que é clicar aqui na parte de conversão personalizada aqui, ó. Certo? Só está em inglês, mas é conversão personalizada. Eu clico aqui e vou procurar a minha conversão personalizada, que no caso aqui, ó, lead JLF1. Deixa eu procurar ela aqui, ó. Ele lista aqui para mim todas as minhas conversões personalizadas. Tá aqui, ó, JLF1. Agora eu preciso escolher aqui o meu breakdown, tá? Que é no caso dia. Que agora ele aparece o dia aqui, eu clico, arrasto ele lá para o primeiro, para aparecer na sequência que eu preciso. Algumas informações importantes. Rodrigo, por que você não está puxando CTR, CPM, frequência, você não está puxando nada disso? Por quê? Quando se trata de campos calculados, né? O CTR é um campo calculado, o CPM é um campo calculado, o meu custo por lead, né, é um campo calculado. Tudo isso eu calculo dentro do Data Studio. Se eu vou usar o Data Studio, eu só pego as informações primárias aqui e faço tudo isso com campos calculados lá dentro, tá? Então eu vou calcular CTR lá dentro, pegando... Como que eu calculo o CTR? Eu pego
a quantidade de cliques dividido pela quantidade de impressões. E ele dá o meu percentual de CTR. CPM, tem um cálculo de CPM, daqui a pouco eu explico. Custo por lead, também. Eu vou pegar ali o valor investido dividido pela quantidade de leads. Então todos esses campos calculados eu faço dentro do Data Studio. Eu não puxo eles aqui. Então o que eu puxo são as informações essenciais de impressões, cliques, volume de leads e todo o cálculo eu faço lá dentro. Se você for utilizar dessa maneira que eu estou mostrando aqui, pegando as planilhas como um banco de dados, não faz sentido você calcular essas informações aqui dentro, tendo visto que você vai ter que calcular isso lá, até porque toda vez que você escolhe um tempo, né, você escolhe um período lá no Data Studio, ele vai recalcular isso. Então se você já passa isso calculado, ele não vai conseguir fazer, aí você vai ter que calcular de novo. Então para não ter esse problema, você puxa só os dados essenciais aqui e todo o cálculo você faz lá. Então quando você seleciona um período lá de uma semana específica, ele vai calcular o CTR daquela semana. E todo o cálculo o Data Studio vai fazer, e não você. Beleza? Então só para poder explicar aqui o contexto. Tá aqui as configurações, a conversão personalizada. Agora a gente vai escolher aqui o nosso período de data. Então deixa eu só ver aqui minha colinha, qual foi o período que a gente fez lá, a parte de convite. Que de 11 de abril a 26 de abril. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui de 11 de abril a 26, né? Vou até copiar aqui que vai ser mais rápido. 26 de abril. Pronto. Aqui eu vou colocar para classificar pelo dia, do primeiro até o último dia. Adicionar um filtro, que é campanha. O nome da campanha contém aqui. JLF1 convite. Certo? E aqui eu vou colocar para salvar o relatório, escolhendo aqui qual é a aba que eu quero que ele gere o relatório. FB convite, na célula A1, que ele começa a gerar o relatório, salvar o relatório, FB underline convite. Vou colocar aqui para puxar as informações. Quando é muita informação, ele pede aqui, ó, que tá rodando, né, pra gente esperar um pouco, são muitos dados. Então ele tá processando, tá puxando as informações lá do Facebook Ads. Pronto, ele terminou de puxar aqui as informações, o dia, o nome da campanha, o nome do grupo do conjunto de anúncio, valor gasto, quantidade de cliques no link, impressões e a minha conversão personalizada de leads. O que eu vou fazer? Só adicionar aqui manualmente a minha fonte de tráfego, certo? Depois vai ficar muito mais claro para você que está acompanhando por que eu faço isso, tá? Nesse método que eu estou utilizando, existem várias formas de você configurar relatórios no Data Studio. Dessa forma que eu faço aqui, é muito mais prático você ter essa coluna para tratar os dados lá depois, tá? Então eu vou arrastar aqui. E aí eu sempre deixo os campos que são manuais em uma cor diferente, que no meu caso aqui eu deixei na cor amarela, para eu sempre saber que esse campo eu adicionei manualmente, não é um relatório automático. Prontinho! Terminamos aqui a parte de Facebook Ads. As centenas de milhares de campanhas que eu rodei para esse lançamento aqui. E agora a gente vai fazer o mesmo processo para Google Ads, tá? Então vou clicar aqui na abinha do GA Convite e a gente vai executar o mesmo processo. Vou clicar aqui em Home, Google Ads, já pegou aqui a minha conta de anúncio, vou selecionar aqui a conta que eu quero pegar. Aqui no tipo de relatório, sempre importante, coloca o relatório de grupo de anúncio, tá? Pra você conseguir puxar aqui e vem apagando todas essas métricas aqui agora. É sempre um processo repetitivo, que se você fizer isso aqui umas 2 vezes, você já aprendeu. É a mesma coisa toda vez. Então vou colocar aqui, ó, dia, campanha, grupo de anúncio, custo, cliques, impressões e conversões, certo? Aqui já é a conversão padrão do Google Ads. E aqui tem um ponto muito importante. Provavelmente, se você tiver prestado atenção, você percebeu que lá no Facebook Ads eu não puxei o campo alcance. Por que eu não fiz isso? Porque o Google não tem esse campo, né? Eu não consigo puxar a informação de quantas pessoas foram alcançadas pela minha campanha, só consigo ter o volume de impressões. Então, se eu tenho essa informação no Facebook Ads e não tenho essa informação no Google Ads, eu quero juntar esses dados e eles precisam ter as mesmas colunas, eu deixo de puxar esse dado lá no Facebook Ads, porque aqui no Google Ads não tem e eu preciso que eles tenham os campos iguais na hora de juntar essas informações, tá? Então, só para poder te explicar, mas não é uma informação que vai afetar tanto a sua análise, você pode analisar isso pelo próprio gerenciador e deixar o Data Studio como essa apresentação geral. Existem outras formas de você pode puxar o relatório separado, só de Facebook Ads para ter alcance, mas aqui como a gente quer juntar e o meu intuito aqui é te mostrar como você puxa as métricas essenciais para montar aquelas dashboards que eu te mostrei lá no início, precisa que a gente tenha as mesmas colunas aqui na nossa planilha, tanto em Facebook Ads quanto em Google Ads. Então você precisa puxar os dados equivalentes. Se eu não tenho um campo equivalente a alcance no Google Ads, eu abro mão de puxar esse dado lá no Facebook Ads para que eu tenha os mesmos campos nos relatórios. Fechado? Então, tendo feito isso, vou continuar aqui só para definir
a data aqui, o período do meu relatório, certo? Personalizado. Só olhar de novo aqui para não esquecer. É de 11 de abril a 26 de abril. Então vamos lá. Abril, 11 de abril. 26 de abril. Quero classificar pelo dia, do primeiro ao último, o filtro. Nome da campanha, contém. E aqui eu vou digitar JLF1 Pipe Convite. Vou clicar aqui em opções, selecionar a aba que eu quero, né, GA Convite, a partir da célula 1, salvar o relatório, GA underline convite. Agora eu vou clicar aqui para salvar e gerar o relatório. Pronto, eu já pegou as informações aqui das campanhas de convite no Google Ads, certo? Só vou vir aqui nessa coluna e colocar aqui, ó, a fonte de tráfego, que é Google Ads. Esse aqui. Prontinho, certo? Terminamos, deixa eu fechar aqui essa parte da Adveronics e vamos configurar aqui rapidinho a parte aqui de convite, a nossa aba aqui que a gente junta as informações. Já tem um códigozinho aqui pronto, vou te dar uma colher de chá, vou deixar esse código aqui na descrição. Vou pegar aqui o código aqui. Certo, vou voltar lá. Rodrigo, cara, eu conseguiria fazer sem isso aqui, sem juntar essas informações? Consegue. Qual que vai ser a diferença só? Na hora que você for criar seu dashboard, você não vai conseguir criar uma dashboard onde tem os dados juntos de Facebook Ads e Google Ads. Você vai conseguir criar só separados, tá? Então você vai ter uma dashboard só de Facebook Ads e uma dashboard só de Google Ads. Então assim, eu acho muito mais interessante ter uma que tenha todos os dados e nessa dashboard eu consiga filtrar. Então só para explicar por que a gente junta, tem esse trabalho, juntar, criar uma outra aba, usar esse código SQL para puxar as informações, juntar. Por que eu faço isso? Para que lá na dashboard eu tenha menos. Imagine, se eu tenho 5 etapas no meu lançamento aqui que estou fazendo a dashboard. Eu tenho distribuição, convite, antecipação, evento e oferta. E eu ainda vou ter mais uma que vai ser numa próxima aula, que vai ser uma dashboard de overview com todas as informações principais do lançamento, já atrelando a venda, qual foi o curso mais vendido, tudo isso. Então eu vou ter aqui 6 dashboards. Dessas 5 aqui, como são informações de tráfego, se eu não juntar elas, eu vou ter que, no caso, ter lá dashboards separadas, e isso vai dar um trabalho muito maior. Então eu acredito que faz muito mais sentido juntar essas informações para que na hora lá de todo dado que eu for tratar, eu consiga fazer tanto junto quanto separando as fontes de tráfego, beleza? Só para poder explicar esse trabalhozinho a mais que a gente tem aqui, mas que vale a pena. Fechada aqui a parte de convite, agora a gente vai para a próxima etapa, que é a de antecipação, tá bom? Agora a gente vai mais acelerado, você já entendeu como é que funciona, é só implementar exatamente como eu estou mostrando aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui na aba de antecipação do Facebook Ads, vou clicar aqui em extensões, Adveronics. Selecionar aqui Facebook, selecionar a minha conta de anúncio, que eu quero puxar as informações. Aqui nos campos eu vou digitar, certo? Escolher aqui o campo dia, no breakdown, arrastar ele lá para cima, colocar em primeiro. Aqui eu não tenho conversão personalizada, só preciso agora escolher o intervalo de tempo. Que nesse caso aqui foi de 21 a 26 de abril. Classificar pelo dia, adicionar um filtro, nome da campanha, JLF1, antecipação. Vou colocar aqui para escolher qual é a aba que eu quero gerar o relatório, que é essa aqui. A partir da célula 1, salvar o relatório, FB, underline, antecipação, puxar os dados. Prontinho, colocar aqui a fonte de tráfego. Pronto, agora a gente vai fazer a mesma coisa para Google Ads. Selecionei aqui a conta de anúncio, selecionei o tipo de relatório, que eu quero pegar o grupo de anúncio, apago tudo. Vou digitar os campos. Pronto. Aqui o intervalo. 21
a 26 de abril. Classificar pelo dia, adicionar um filtro. Salvar o relatório. GA antecipação. Puxar os dados. Prontinho, vou adicionar aqui agora Google Ads. Agora a gente vai fazer aquele mesmo processo aqui na aba de antecipação para juntar as informações de Google Ads e Facebook Ads, tá bom? Vou pegar o códigozinho aqui de novo. Esse código ele muda um pouco, tá? Você vai ver que cada código desse tem aqui o nome da aba que eu estou puxando e as colunas, né? Porque como são informações diferentes que eu puxo das campanhas de convite, de antecipação, eu tenho que definir quais são exatamente as colunas que eu quero pegar, tá? Então eu vou colocar aqui para copiar, vou voltar lá na minha planilha nova, clicar aqui, tem que ser nessa célula aqui, tá? Na A2, que eu vou colar o meu código e prontinho, já vieram todas as minhas campanhas de antecipação para cá. Fechar aqui. E a gente vai agora para as campanhas da parte do evento, que é aula 1A, aula 2, aula 3, todas as aulas estão disponíveis. Começa aqui por FB Evento. Extensões, adverões, colocar para executar. Agora é muito mais rápido, porque essas campanhas são um volume menor e a gente consegue implementar aqui bem rápido o relatório. Selecionar aqui a minha conta de anúncio. Colocando aqui todos os campos. No caso aqui a gente está pegando o valor gasto, cliques no link, impressões e só ficou faltando o dia, que a gente tem que selecionar aqui embaixo primeiro, no breakdown, e a gente clica aqui e arrasta o dia lá para o primeiro, então não esquece de fazer isso. Aqui eu vou colocar o período customizado, deixa eu ver lá qual foi o período que a gente fez parte de evento nesse lançamento, foi do dia 27 ao dia 29 de abril, tá? Deixa eu voltar aqui. Prontinho, vou colocar aqui agora para imprimir a ordem do primeiro até o último dia, adicionar o filtro, campanha, contém JLF1, Pipe Evento. Aqui em opções eu vou colocar para salvar o relatório, vou marcar qual é a aba que eu quero pegar, que no caso é FB Evento, e vou dar o nome aqui, ó, FB Underline Evento. Colocar para puxar as informações, certo? Colocar aqui a fonte de tráfego, que é Facebook Ads. Prontinho. E agora a gente vai partir para Google Ads. Vou mudar aqui para a aba aqui GA Evento e voltar aqui para Home. Colocar agora Google Ads. Selecionar a conta de anúncio do Google Ads. E todo o processo novamente. Ad Group e apagar todos os campos. Dia, campanha, grupo de anúncio, custo, de 27 a 29 de abril. Classificar pelo dia, adicionar o filtro. JLF1 evento, vou escolher aqui a aba agora, que no caso é GA evento, certo? A1, salvar o relatório, GA underline evento. Pronto, agora puxou certinho aqui. Pronto, finalizamos aqui a parte de evento no Google Ads, tá? Vamos configurar nossa planilha lá rapidinho. Nossa aba aqui de evento, né? Tá aqui, ó, a aba evento, que ele junta as informações de Facebook Ads e Google Ads, tá aqui. Vou pegar o código aqui da parte de evento, código SQL. Dar um Ctrl A, Ctrl C. Volto aqui e vou dar um Ctrl V.
Prontinho, já puxou tudo para cá. E agora a gente vai para a última etapa aqui da planilha, que é a parte de oferta. Parece um pouco cansativo, mas todo esse esforço aqui vale a pena para que depois você consiga realmente trabalhar essas informações lá no Data Studio, tá bom? Então vamos para a última parte aqui de geração de relatório aqui nas planilhas e a gente vai partir para o Data Studio. Então vou clicar aqui em extensões, Add Veronix, colocar para rodar. Aqui eu vou selecionar o Facebook Ads. Selecionar aqui a conta de anúncio. Vou digitar os campos agora. Campanha, conjunto de anúncio, valor gasto, cliques no link, impressões. Agora só fica faltando o dia, que eu vou marcar aqui. Vai aparecer lá automaticamente, é só clico e arrasto ele aqui para cima. Pronto. E agora o período aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver qual é o período de oferta. 29 de abril a 4 de maio. Vou colocar esse período aqui. 29 de abril a 4 de maio. Pronto. Vou colocar para classificar pelo dia. Adicionar o filtro. Puxar as campanhas que tem JLF1, oferta. Escolher aqui a aba que eu quero salvar, é o FB oferta. Cadê? FB oferta. Celular 1, salvar relatório, FB, underline, oferta. Pronto, puxou tudo aqui. Agora eu só vou adicionar aqui a fonte de tráfego. Pronto. Agora eu vou aqui para a parte de Google Ads, que é a última etapa que a gente vai puxar, tá bom? Google Ads, vou clicar aqui na home aqui do Add Veronix para a gente poder configurar. Google Ads, novamente, conta de anúncio. Aqui a parte de grupo de anúncio e vou apagar todos os campos. E vou digitar os campos que eu quero. Dia, campanha, grupo de anúncio, custo, cliques, impressões e pronto. Aqui o período, 29 de abril a 4 de maio, foi por aí que a gente ficou de carrinho aberto. Certo? Classificar pelo dia, adicionar o filtro, campanha contém JLF1, oferta. Opções, escolho aqui a aba, deixa celular 1, salvar relatório, GA, underline, oferta. Pronto, vou colocar aqui agora o Google Ads. Vou aqui na parte de oferta agora, para a gente poder juntar as informações, lembra? Vou botar lá em cima, pegar aqui o código. Pronto, puxou aqui tanto Facebook Ads quanto Google Ads. Massa! A boa notícia é que a parte mais trabalhosa de configurações, puxar relatórios, a gente finalizou, tá? Então, assim, passaram-se alguns minutos aqui, a gente trabalhando nisso. Procurei explicar em detalhes para você, porque se você repetir exatamente como eu mostrei aqui, puxando os mesmos campos, vai acontecer a mesma coisa com você, tá bom? Você vai conseguir puxar todas essas informações e conseguir juntar elas em uma outra aba, igual eu mostrei aqui. Procurei mostrar todos os detalhes, tá? Para que você entenda. E se você está puxando os dados de um lançamento que já passou, que é o meu caso aqui, para que eu consiga exemplificar melhor para você, eu peguei um lançamento que já acabou, eu não preciso configurar para esse relatório ficar sendo atualizado automaticamente. Se você está no meio de um lançamento, ou vai começar um lançamento e quer utilizar, eu recomendo, depois que você configurar tudo, você vem aqui em relatórios e ativa essa opção aqui de programação, tá? Quando você clica aqui, ele vai te perguntar, beleza, você quer gerar relatórios automáticos? Você habilita aqui essa programação e você escolhe, quer atualizar uma vez por dia, a cada 2 horas, a cada 6 horas, uma vez por semana, uma vez por mês, certo?
e, no caso, for uma vez por dia, qual é o horário do dia que você quer que ele atualize. Então, se o lançamento que você está fazendo ainda está acontecendo, eu aconselho você configurar para que ele continue puxando as informações automaticamente. E depois que você configurar exatamente como eu mostrei aqui, tudo passa a ser automático. A única coisa que não é automático é essa coluna aqui que a gente adicionou, tá? De fonte de tráfego. E conforme vão gerando novas linhas aqui abaixo, deixa eu chegar aqui no final. Conforme vai gerando novas linhas aqui abaixo, você precisa vir aqui preencher, ou então você já preenche tudo até o final, deixa várias linhas de sobra, mas isso aqui é manual, tá? A única parte de todo esse processo que eu mostrei aqui, que fica sendo manual depois que você configura, é só preencher qual é a fonte de tráfego. Todo outro restante é automático, inclusive essa parte aqui do código, que junta os dois, conforme o Adverband vai adicionando novas linhas lá nos relatórios, ele puxa automaticamente essas novas linhas para cá, tá? Então isso é lindo, porque você configura uma vez, tem um trabalho sim, dá um trabalho para fazer isso, mas tudo que é bom dá trabalho, né? E aí você vai ter um relatório automático sendo gerado, né? Todos os dias ou toda hora, se você configurar. E depois que você configurar isso lá com o Data Studio, você vai ter isso lá também automaticamente atualizado todos os dias. Fechado? Então, esse é o primeiro ponto aqui, que é o mais trabalhoso, e agora a gente vai partir para a parte visual. Por isso que eu mostrei as dashboards lá no início, para você ficar empolgado, ter vontade de fazer. Mas tem esse trabalho aqui de bastidor, né? De background para poder configurar. Seu cliente vai ver tudo lá bonitinho, mas tem esse trabalho que você precisa fazer, ou alguém da sua equipe, para que isso aconteça. Beleza? Mas eu expliquei em detalhes, é só você replicar exatamente como eu te mostrei aqui, que você vai conseguir implementar. Calma, essa foi só a primeira parte da nossa super aula. Então eu expliquei como funciona a parte das planilhas. E agora a gente vai para a segunda parte, explicando como que você configura a sua dashboard lá no Data Studio. Beleza? Vai ter o link aqui abaixo, é só você clicar e ir para a parte 2.